Olá pessoal, mais uma aula de função quadrática. Nessa aula 28, vamos resolver mais um exercício. Questão 30, uma questão da UFMG. Dizemos que a f de A é um ponto fixo do gráfico de uma função real, f de R em R, se f de A é igual a A. Bom, vamos dar uma paradinha aqui que eu quero destacar o seguinte. Gente, até aqui, o que essa questão nos trouxe foi na verdade, a definição, tá, do que seja um ponto fixo do gráfico de uma função, certo? Digamos que a questão 30 não trouxesse essa informação e começasse daqui, ó. Se f de x é igual a x ao quadrado mais 8x mais 6, então a distância entre os pontos fixos do gráfico de f é. Ou seja, se fosse somente isso e você não soubesse da definição do que sejam pontos fixos, então você não tinha o que fazer nessa questão não, né? Não dava para mexer nela. E aí eu acho bastante interessante quando uma questão de um vestibular, de um concurso, ela traz uma definição, não cobrando que o vestibulando, né, que o concurseiro tenha decorado essa definição, mas cobra-se que ele saiba aplicar essa definição na resolução da questão. E isso eu acho interessante. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos rever aqui a definição e compreendê-la melhor. O que é um ponto fixo, afinal de contas? Ponto fixo, ele tem um formato assim, ó, A, f de A. Ou seja, o x é A, e o y é a imagem desse A. F de A significa dizer a imagem do A. E aí ele vai ser um ponto fixo se f de A for igual a A. Bom, dada essa definição, que tem uma representação geométrica interessante, qualquer coisa ao final dessa aula eu apresento para vocês, tá? A gente agora vai aplicar aqui. Então, a gente tem uma função e queremos determinar a distância entre seus pontos fixos. Então, a primeira coisa a fazer é calcular esses pontos fixos. Para isso, eu vou pegar a função f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 6, aqui ela, e vou calcular os pontos fixos dela, tá? Vou usar a definição. O que é que vai me dar... me propiciar o cálculo do ponto fixo é f de A igual a A. Dada a função, basta que eu faça isso aqui, ó, na função. Ou seja, nessa função eu vou fazer f de A igual a A. Então, inicialmente, eu estou trocando x por A. Aí aqui eu também troco. Era x ao quadrado, fica A ao quadrado. Aqui era 8 vezes x, vai ficar 8 vezes A mais 6. Tá? Isso é o f de A. Pela definição, f de A é igual a A. Então, por isso que esse f de A, eu vou trocar todo esse conjuntozinho aqui, ó, f de A, vou trocar por A. E vou repetir o resto. Muito bem. Isso nos deu uma equação de segundo grau. Porque isso é A ao quadrado. Esse A passa para o lado de cá, fica negativo. 8A menos A fica 7A, positivo, né? Mais 6 igual a 0. Só reforçando o que eu fiz, é como se eu subtraísse A nos dois membros. Tá? A menos A dá 0, 8A menos A dá 7A. Tá certo? Em outras palavras, peguei esse A, passei para o outro lado, ele fica negativo, 8A menos A, 7A. Muito bem. Chegamos à equação de segundo grau. Nessa altura do campeonato, você já sabe resolvê-la, né, de algumas maneiras aí. Eu vou resolver aqui por soma e produto, tá? Se você tentar resolver, por exemplo, pela fórmula de Bhaskara e não encontrar os mesmos resultados, volta aqui e me pergunta aí nos comentários, que aí eu apresento a solução dela pela fórmula de Bhaskara. Por soma e produto, eu estou interessado em dois números, digamos, A1 e A2, que multiplicados deem o valor de C. E esses mesmos dois números somados deem o valor de menos B. Aqui é 7, então aqui tem que ficar menos 7. Beleza?
Pessoal, detalhe, eu só faço por soma e produto quando o coeficiente aqui é 1, tá certo? O coeficiente do termo quadrado é 1. Se não, prefiro fazer por Bhaskara também. Muito bem, mas aqui é fácil, assim, dá para você chegar à conclusão, né, sem tanta dificuldade, que esses dois números são menos 1 e menos 6. Não é? Note, menos 1 vezes menos 6 dá 6 positivo. Não é verdade? Menos 1 vezes menos 6 dá 6 positivo, é o que nós queríamos. E menos 1 somado com menos 6 dá menos 7. Também é o que nós procurávamos. Ok? Muito bem, então achamos a solução dessa equação. O que é que ela significa para a gente? Significa dizer que para cada um desses dois valores aqui de A, o resultado vai ser o mesmo de f de A. Nem precisaria fazer o cálculo que eu vou fazer agora, mas só para deixar claro para vocês. Se eu pegar a função e calcular, por exemplo, A não é menos 1, então vou calcular aqui o f de menos 1. Significa que troquei o x por menos 1. Isso vai ser menos 1 ao quadrado, mais 8 vezes menos 1, mais 6. Ok? De novo, esse cálculo aqui eu nem precisaria saber. Eu já sei que o resultado disso vai dar menos 1. Quer ver? Porque ó, f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado dá 1. 8 vezes menos 1 dá menos 8, mais 6. F de menos 1, então, é 1 mais 6, 7. Menos 8 mais 7 dá menos 1. Ou seja, é exatamente essa situação. Ó. F de A igual a A. F de menos 1 igual a menos 1, que é o que acontece aqui. Isso quer dizer que o ponto fixo referente a esse aqui é menos 1 e menos 1. Que é exatamente ó, A e F de A. A e F de A. Menos 1 e menos 1. Tá? Bom, vamos fazer o mesmo, só para desencargo de consciência, com o A sendo menos 6. Certo? Vou pegar aqui a função e vou calcular F de menos 6. Isso vai ser igual eu fiz aqui, só que ao invés de menos 1, vou botar menos 6. Menos 6 ao quadrado, mais 8 vezes menos 6, mais 6. Isso vai ser f de menos 6 igual 36 positivo. 8 vezes menos 6 dá menos 48, mais 6. F de menos 6 é igual a 36 mais 6 dá 42. 42 menos 48 dá menos 6. Confere, né? E aí o ponto fixo correspondente a isso é exatamente menos 6 e menos 6. A é menos 6 e F de A é menos 6 também, tá? A, F de A. Muito bem. Gente, essa partezinha daqui, essa contazinha que a gente fez agora, não faz parte da questão, tá? Foi só para deixar claro para vocês o que era o ponto fixo. Agora, a questão pede mesmo é que a gente determine a distância entre esses dois pontos fixos. Então, eu quero a distância entre esse ponto e esse. Tá? Lembrando para vocês que a fórmula da distância entre dois pontos, a distância entre dois pontos, entre os pontos A e B, é dado pela fórmula raiz quadrada, x de A menos x de B, ao quadrado, mais y de A menos y de B, ao quadrado. Vem lá do Teorema de Pitágoras isso, já demonstramos aí em outras aulas. Beleza? Então, calculando aqui a distância entre esses dois pontos fixos, vai ser x do A, digamos que A é esse ponto aqui, então vai ser menos 1, menos da fórmula, x do B é menos 6, esse menos com esse menos 6, já vou colocar aqui mais 6, tá? Ao quadrado,
E o que vai acontecer agora é que o y de A também é menos 1, menos da fórmula, y de B também é menos 6, e aí de novo, menos da fórmula com o menos 6 vai dar mais 6 ao quadrado. E aí a distância entre esses dois pontos vai ser a raiz quadrada de quê? 6 menos 1, 5 ao quadrado, 25. Mesma coisa aqui. 25 mais 25, 50. Raiz de 50. Ou ainda eu posso escrever assim, ó. Raiz de 2 vezes 25. Tá? Não é 50 também? Mas ao escrever desse jeito, lembra aquela propriedade? A raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Então, a distância de A até B é raiz de 2 vezes raiz de 25. E a distância de A até B, a distância entre esses dois pontos fixos, é 5 raiz de 2. Certo? 5 raiz de 2 é a letra D. Muito bem. Gente, qualquer dúvida, poste nos comentários. A propósito, se você quiser ver a representação geométrica desses pontos fixos, tá? Pede nos comentários que eu faço uma outra videoaula mostrando isso. E até a nossa próxima aula.